Fala galera, estamos de volta, dando continuidade aqui ao estudo do inquérito policial. No primeiro bloco, nós falamos da natureza jurídica do inquérito, falamos de sistemas preliminares de investigação, listamos ali um rol de 8 possibilidades, dando destaque para o inquérito, falamos também do TCO, falamos da persecução penal, primeira fase, segunda fase. Superado o primeiro bloco, chegamos agora. Falamos também do conceito no bloco passado. Chegamos agora para a análise das suas características. E galera, muita atenção nas características. Porque entendendo as características, primeiro, é importante porque elas são cobradas em prova, de forma literal, muitas vezes. Mas entendendo as características, você entende o passo a passo do inquérito. E isso permite com que você acerte a questão. É o que eu falo. O problema do aluno é querer, para tudo ele quer gravar. Para tudo ele quer pegar um bloco de conteúdo, colocar na cabeça e falar, pronto, tô pronto para fazer a prova, vou fazer a prova desse jeito. É muito mais interessante, galera, que vocês entendam o que é cada coisa. Porque a partir do momento que você compreende, não necessariamente você precisa gravar. Alguns pontos, infelizmente, tem que gravar e vocês usam aí tantos mnemônicos como vocês gostam, o tal do LIMP mesmo. Mas quando você parte para uma compreensão, parte para entender, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil de você alcançar a sua aprovação. Beleza? Então vamos lá falar das características do inquérito policial. Já falamos do conceito, é que me permita mais uma vez repetir o conceito, porque do conceito, a gente consegue extrair as características do inquérito. Beleza? O inquérito policial nada mais é do que um procedimento administrativo preparatório da ação penal conduzido pela Polícia Judiciária que visa colher elementos de materialidade e autoria delitiva, além de identificar fonte de provas e de determinada infração penal. Beleza? Primeira característica do inquérito, pessoal, tá a chamada inquisitoriedade. E a gente já falou disso, do sistema inquisitivo. Me ajuda aí, me lembra aí, fala aqui no meu ouvido as características do sistema inquisitivo. Primeira delas, concentração da autoridade que vai julgar, acusar e até defender na mesma pessoa. Concentração de funções. O sistema inquisitivo ele tem por característica o sigilo. Ele tem por características processos escritos. Eu tenho ali uma redução, uma mitigação da, às vezes, até inexistência do contraditório e da ampla defesa. Perceba que todas essas características do sistema inquisitivo estarão presentes aqui no inquérito policial. Por isso eu disse para vocês, no bloco lá que a gente tratou de sistemas processuais, eu falei, independentemente de sistemas processuais estar expresso no seu edital, você precisa estudar. Você precisa estudar sistemas porque isso facilita a compreensão. Inquérito, inquisição, inquisitivo, inquisitorial. As características do sistema inquisitório, inquisitivo, inquisitorial estão presentes no inquérito policial. Isso facilita demais a compreensão. Redução, mitigação ou inexistência de contraditório e ampla defesa. Processos sigilosos, processos escritos. Concentração das funções de julgar, acusar e até defender nas mãos da mesma pessoa. São algumas características do inquérito policial. Beleza? Então, primeira delas, inquisitivo. Falei do inquisitivo, falei de procedimento escrito e sigiloso, são as duas próximas características. O procedimento escrito no inquérito está lá previsto, galera, no artigo 9º do CPP. Todas as peças do inquérito serão, num só, processadas, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Galera, tá aí datilografada e muita gente nem se lembra ou nem sabe o que é datilografia. Datilografia
era o tecladinho do seu computador que você possui hoje. Datilografia, galera, era o hábito, a ação de digitar em uma máquina de escrever. Nossa, professor, o senhor é velho, né? O senhor entende dessas coisas? Não entendo não, galera. Isso aí eu estudei. Assisti aí em uma plataforma de streaming, que aí tinha falando sobre máquinas de datilografia. Aí eu fui estudar, vi essa palavra, datilografadas, no Código de Processo Penal e fui assistir alguma coisa para poder passar aqui para vocês, beleza? Mas isso não é da minha época, com certeza. Só sei de ouvir falar. A gente tem que entender que o Código de Processo Penal, pessoal, ele é de 1941. Assim, eu não sei se você sabe, mas naquela época não tinha computador. Não tinha smartphone, beleza? Que você poderia mandar um áudio. Não tinha nada disso. Era tudo no dedão mesmo. Tudo batendo tecla, beleza? Então, por isso que o código traz a expressão datilografadas. Mas o importante aqui não é nem isso. Se vai ser na máquina de escrever, se vai ser no computador, se vai ser no notebook, se vai ser no celular, se vai ser na mão. O importante aqui é a característica de tudo no inquérito ser reduzido a termo. Galera, veja só. Quando a gente fala de procedimento escrito, não é necessariamente tudo tem que ter no papel, não. Hoje a gente conta com os inquéritos informatizados, que são todos feitos através de sistema. Mas o que eu tenho ali, ainda assim, um procedimento escrito. Quem já teve a oportunidade de comparecer a uma delegacia, ainda que na condição de vítima, você vai lá relatar o crime que você sofreu. E aí você vai lá, conta a sua história, o que é que o escrivão faz? Reduz aquilo a termo. A sua declaração vira um documento. Daquele documento, ele gera um procedimento. Esse procedimento, ele é um procedimento físico. E toda prova anexada, por exemplo, vamos supor que houve vazamento de nudes de uma determinada atriz. Esses nudes vazados foram vazados na rede mundial de computadores. Esses arquivos são arquivos digitais. Só que quando eu trago para o processo, eu trago eles físicos. E aí, por exemplo, ou eu junto em um arquivo de mídia, em um pendrive, mas eu vou ter ali o catálogo escrito. Beleza? Então, a característica do processo, procedimento escrito. Ah, e para aí, antes da gente falar do próximo. Procedimento, processo escrito, não era característica do sistema inquisitivo? Verdade. Por isso que o inquérito, ele é inquisitivo. Ele guarda resquícios da Inquisição. Beleza? Próxima característica, sigiloso. Galera, o sigilo do inquérito policial, ele está previsto no artigo 20 do CPP. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Inclusive, o sigilo, ele vem destacado também na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 33. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. Volta para mim. Preste atenção. Quando eu falo do sigilo do inquérito policial, é importante que você tenha em mente a função, o discernimento prático desse sigilo. Imagine que um determinado delegado, ele está investigando uma organização criminosa que desvia recursos públicos. Beleza? Uma associação criminosa que tem participação aí da alta cúpula da administração pública de um determinado estado. Se o delegado, ele anuncia em uma coletiva de imprensa
Estamos investigando determinadas pessoas que compõem uma associação criminosa. Fizemos aqui a interceptação telefônica dos seus terminais. Vamos fazer uma busca e apreensão no dia tal, tal, tal. Pergunto, a efetividade dessas diligências? Em outras palavras, se o delegado anunciar tudo aquilo que ele vai produzir, anunciar quais são as pessoas que ele está investigando, se ele anunciar qual instituição essas pessoas estão fazendo a retirada de dinheiro, se anunciar que interceptou tais e tais e tais telefones, se anunciar que no dia tal vai fazer uma busca e apreensão, se o delegado ele expor tudo, não guardar para si, para a investigação, essa investigação será efetiva? Claramente que não, galera. Na interceptação, os investigados irão trocar de número, ou então vão utilizar aqueles terminais para tratar de assuntos que não versem sobre os desvios praticados. No dia da busca e apreensão, eles vão limpar todas as provas, deixar tudo pronto para que o delegado chegue, a investigação chegue e não encontre nada. Por isso, o sigilo ele faz parte do caráter investigatório. O sigilo ele é essencial para a efetividade do processo. Por isso ele é garantido. Tanto no Código de Processo Penal quanto na Constituição. Na Constituição ele traz como uma exceção, ele traz como uma ressalva. Todo mundo tem direito a receber dos órgãos públicos informações? Tem. Agora, aquelas informações cujo sigilo é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, aí não. Imagine que você queira descobrir, saber algum crime de grande repercussão na sua cidade. Aí você chega lá para o delegado e fala: ô, doutor, é o seguinte, a Constituição me garante acesso à informação em órgãos públicos, eu quero ter acesso ao inquérito. O delegado vai perguntar: você é investigado? Não. Você é vítima? Não. Por que você quer saber? Não. Porque o pessoal lá na rua tá fofocando, eu vim aqui saber de mais detalhes para discutir lá com o pessoal. O delegado vai falar: não. Não tem nenhum interesse para você. Não tem nenhum interesse processual jurídico para você. Então, eu vou utilizar do sigilo. Para você, eu vou utilizar do sigilo. Agora vem a pergunta. Se o advogado do indiciado, se o advogado do investigado solicita acesso aos autos, doutor, meu cliente está sendo investigado nesse processo. Eu quero ter acesso para fazer a defesa dele, para fazer esse acompanhamento. O delegado pode negar? Galera, cuidado. Isso é pergunta de prova. Anote, por favor, súmula vinculante número 14. Depois eu quero que vocês, depois da aula, obviamente, vocês dêem um Google, bote aí súmula vinculante número 14 e transcrevam ela para o seu material. É importante fazer esse exercício. Mas eu explico para vocês aqui o que ela traz. A impossibilidade do delegado negar acesso aos autos ao advogado do investigado. Eu quero que você entenda o seguinte: se o advogado do investigado solicitar acesso aos autos do inquérito, o delegado ele tem a obrigação de fornecer. Beleza? Com uma ressalva. Separando os procedimentos que ainda estão em fase de investigação. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine que... Vamos voltar para o caso da associação, da organização criminosa que desvia dinheiro público, beleza? E aí tá lá, a investigação tá acontecendo. O advogado de um dos investigados chega na delegacia e solicita ao delegado acesso
aos autos daquela investigação específica. O delegado vai lá pegar o inquérito, pega lá os volumes de inquérito para levar, mas ele lembra, opa, tem uma investigação, tem uma interceptação telefônica que está em curso. Meus agentes estão ali na salinha, ó, ouvindo as ligações. O delegado ele vai entregar qual parte ao advogado? Ele vai entregar aquela parte que já está documentada, já está o quê? Escrita. Ele entrega. Essa diligência, interceptação telefônica que está em curso, o advogado vai ter acesso? Obviamente que não. Porque se ele tiver acesso, ele informa para o cliente dele e a investigação vai por água abaixo. Então, o que é que a súmula vinculante número 14 nos fala? Que o delegado está obrigado a fornecer os autos do inquérito ao advogado do investigado. Porém, ressalvada as diligências que estão em curso. Beleza? Tranquilo isso daí? Porque tem que fazer a ressalva das diligências que estão em curso exatamente para efetividade das investigações. Tranquilo? Galera, só um adendo. O que eu vou falar para muita gente pode parecer óbvio, mas eu sei que tem gente que está começando no estudo para concurso. Não cometa o erro. Eu não posso nem chamar de erro, mas não cometa o equívoco de falar súmula vinculante número tal do tribunal tal. Beleza? Se a súmula ela é vinculante, só tem um tribunal que emite súmula vinculante, que é o STF. Se é súmula vinculante, não precisa falar súmula vinculante do STF. Basta falar súmula vinculante. Porque se é vinculante, é do STF. Beleza? Tranquilo? Show? Seguindo. Galera, nossa quarta característica é a oficialidade. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês porque geralmente a galera confunde. Oficialidade. Oficialidade, galera, a característica da oficialidade do inquérito policial significa dizer que o inquérito policial ele será conduzido por órgãos oficiais, beleza? De Estado. Órgãos oficiais de Estado. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma investigação oficial. São órgãos oficiais do Estado. Beleza? A pessoa tem um detetive particular. Tem uma lei específica que cuida do detetive particular, mas o detetive particular ele não faz investigação. Beleza? Investigação ele não faz. Ele pode fazer pesquisa, ele pode fazer fofoca, ele pode fazer qualquer outra coisa. Mas investigação ele não faz. Investigação oficial ele não faz. Beleza? E aqui dentro da oficialidade de órgão oficial, eu quero trazer um detalhe para vocês. Quem é o responsável pelo inquérito? Vou melhorar a pergunta. Quem é a autoridade responsável pelo inquérito? Quem é a autoridade responsável pelo inquérito? A autoridade responsável pelo inquérito, galera, é o DELTA, o delegado de polícia. O delegado de polícia, ele é, de acordo com a lei 12.830, que cuida da investigação criminal, ele é o presidente do inquérito policial. Galera, eu não posso falar que o Ministério Público, eu não posso falar que o promotor de justiça, que o juiz vão presidir o inquérito policial.
Inquérito policial é atribuição exclusiva do delegado de polícia. Está lá no artigo 2º da Lei 12.830. Beleza? O delegado de polícia ele é o presidente do inquérito. Inquérito policial ele só pode ser conduzido por órgãos oficiais do Estado. Qual a característica? Oficialidade. Oficialidade. Esse órgão oficial do Estado é conduzido, é presidido por quem? Por delegado de polícia. Beleza? Não confunda a oficialidade com a oficiosidade. Quando eu falo que o inquérito policial ele é oficioso, eu estou dizendo que o inquérito policial, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele age de ofício. Agir de ofício é agir por iniciativa própria. Ele não precisa ser provocado. Imagine que determinado delegado está no curso de uma investigação. E aí ele está ali estudando os autos e tal, e aí surge uma linha de investigação. Surgiu uma linha de investigação. Ele, rapaz, eu tenho que fazer, dar uma olhada naquele endereço. O endereço está aqui nos autos, a gente não tem nenhuma informação sobre essa casa. Vamos lá fazer uma campana, fazer uma ronda, ver aquela verificação. Ele precisa pedir autorização a alguém para fazer a campana externa da residência? Não. Então ele vai lá, ele mesmo, por iniciativa própria, dá andamento a essa investigação, dá andamento a essa verificação. Procedimento oficioso é que a autoridade responsável pode agir de ofício. Não confunda com a característica oficioso, agir por ofício, com a característica da oficialidade. Quando eu falo da oficialidade, eu estou falando de procedimento presidido, instaurado por órgãos oficiais do Estado. Oficioso, permite-se agir de ofício. Oficialidade, por órgãos, conduzido por órgãos oficiais do Estado. O que é que sua banca faz e qualquer outra banca faz com essas características? Mistura os conceitos. E aluno rumo não pode cair nessa pegadinha. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dando seguimento. Sim, ainda no oficioso, os crimes de ação, no artigo 5º, inciso 1º, nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício, ou seja, por iniciativa própria da autoridade. Eita. Próxima característica, indisponibilidade. Cuidado, galera. Cuidado com a indisponibilidade. A indisponibilidade é a característica que diz respeito a o delegado de polícia, ele não pode, uma vez instaurado o inquérito policial, só tem um caminho: o encerramento. O delegado, ele não pode instaurar um inquérito e no meio do caminho falar: rapaz, não quero mais não, enjoei, quero mais não estou mais afim de investigar isso daí, quero investigar drogas, vou investigar drogas. Não. Se o inquérito ele for instaurado, ele tem que ser concluído. Por isso ele é indisponível. Agora, cuidado. Quando eu falo que o inquérito ele tem que ser concluído, ele tem que ser encerrado, eu não estou dizendo que obrigatoriamente ele tem que ser arquivado. E tome nota, porque esse artigo ele despenca em prova. E despenca de que forma? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou falando do artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos do inquérito. O delegado, ele não arquiva inquérito. Quem arquiva, professor, não é o delegado. Nesse momento, o que eu quero que você saiba é: quem arquiva o inquérito policial não é o delegado. Beleza? Tranquilo? Por isso, o inquérito ele é indisponível. Que também é diferente da dispensa, da dispensabilidade. Quando falamos, pessoal, da dispensabilidade do inquérito policial, quer dizer que o inquérito ele é indispensável.
Indispensável a quê? Perdão, indispensável não, pessoal. Desculpa. O inquérito ele é dispensável. Dispensável a quê? A propositura da ação penal. E galera, veja só, aqui não precisa gravar não, aqui eu quero que vocês entendam. Observe. Se o inquérito policial, a gente aprendeu que o inquérito policial ele tem natureza, ele tem uma função preparatória, que é juntar ali os elementos de prova, os indícios de autoria, os indícios de materialidade, juntar esse material, somar esse material e entregar para o Ministério Público, para que o Ministério Público aí dê início à ação penal. O inquérito tem essa função preparatória. Ele prepara tudo para entregar ao promotor de justiça. Só que eu pergunto, e se o promotor de justiça já tiver todos esses elementos, já tiver todas essas provas, elementos de autoria, elementos de materialidade, já tem tudo na mão do promotor, ele precisa do inquérito? Não. Se ele já tem aquilo que o inquérito vai produzir, ele não precisa mais do inquérito. Por isso, o inquérito traz a sua natureza de dispensável. Beleza? Para sua prova, leve que o inquérito ele é dispensável. Beleza? Falando de uma característica, aliás, de uma inclusão feita pelo pacote anticrime do artigo 14A, que tem repercussão direta para vocês. Beleza? Tem repercussão direta para vocês e por ser lei nova, quer dizer, não é nem tão nova assim, né? Mas o pacote anticrime foi em 2019. Com o período de vacácio, ele passou a lei a valer em 2020, janeiro de 20. Mas, como é uma introdução feita ao Código de Processo Penal, é importante que você saiba. Mas, sobre o artigo 14A, a gente vai falar no próximo bloco. Beleza? Então, aguardo vocês. Um abraço. Até lá.